Olá, hoje a nossa conversa vai fundo na inteligência artificial, né? E como ela está, assim, mexendo com a nossa sociedade. A gente analisou artigos, notícias, debates online, relatórios, enfim, um monte de coisa para tentar destilar o que há de mais importante e mais curioso sobre o impacto da IA. Vamos então começar por uma preocupação que, bom, tem ganhado bastante força. Foi levantada pelo neurocientista Michel Desmourget sobre a tal geração digital. Ah, sim. A questão do QI, né? Exato. Ele sugere que essa exposição massiva a telas, ele chama de orgia digital, um termo forte, poderia estar ligada a um QI talvez mais baixo que o das gerações anteriores. E ele chega a citar aquela ideia meio distópica, né? De um futuro dividido entre alfas e gamas, lá do admirável mundo novo. Isso parece bem sério. E o ponto central dele, pelo que as fontes indicam, não é nem demonizar a tecnologia em si, sabe? Mas questionar a qualidade da interação digital das crianças. É muito entretenimento passivo, né? Pouca linguagem rica, menos tempo para refletir. Entendi. Menos interação de qualidade. Isso. Ele até cita Taiwan, que já tem leis sobre tempo de tela para proteger as crianças, e a recomendação dele é bem direta. 0 telas até os 6 anos e depois uso bem limitado. O foco é mesmo no desenvolvimento cognitivo saudável. Faz sentido. Agora, saindo um pouco do cognitivo e indo para, digamos, fronteira da tecnologia. Fala-se muito da computação quântica, né? E a relação dela com a IA. Como é que essa combinação funcionaria, assim? Parece coisa de ficção científica às vezes. É uma área fascinante. Assim, simplificando bastante, né? Computadores quânticos usam qubits, eles podem ser 0 e 1 ao mesmo tempo, por causa da superposição. Isso dá um poder de processamento, assim, absurdo para certos tipos de problema. Certo. Mais poder. Exato. E a ideia é que a IA poderia ajudar a, digamos, otimizar e corrigir os algoritmos quânticos. E, por outro lado, a computação quântica poderia resolver problemas de Big Data gigantescos que são complexos demais para a IA de hoje. Isso talvez até acelere a chegada da tal inteligência artificial geral, a AGI. Então, uma ajudando a outra a ficar mais potente. E aquela história do Google que disse ter resolvido problemas em minutos que levariam, sei lá, milênios. Exatamente essa sinergia. Agora, sobre essa velocidade, tem um debate rolando, viu? O Google falou em supremacia quântica, mas tem críticos, como o astrofísico Ethan Siegel, que questionam se a comparação com supercomputadores clássicos foi, digamos, justa. Entendi. Não é tão simples assim. Pois é. É uma discussão técnica bem importante, porque define o quão perto a gente está de fato de usar essa tecnologia quântica para turbinar a IA na prática. Legal. E trazendo mais para o agora, como é que a IA já está sendo usada hoje, na prática, especialmente na chamada Indústria 4.0? Olha, a IA hoje já está em todo lugar, permitindo que máquinas aprendam, se adaptem, tomem decisões. A gente vê isso em análise de crédito, auxílio em diagnóstico médico, personalização no ensino, até essas IAs generativas que criam textos, imagens. Sim, essas estão bem na moda. Exato. E na indústria 4.0, que é essa integração de tecnologias tipo internet das coisas, sistemas ciberfísicos que conectam o mundo físico e o digital, nuvem. Aí a IA funciona como o cérebro da coisa. O cérebro. Como assim? Ela pega todos aqueles dados gerados por sensores, o Big Data processa isso, geralmente na nuvem, e usa para otimizar a produção, tomar decisões em tempo real, prever falhas. Entendi. Mas essa integração toda, com tanto dado rodando na nuvem, isso não traz uns desafios grandes? De segurança, por exemplo? Com certeza. Os dados são combustível, né? Mas usar a nuvem exige muita atenção com segurança, com confiabilidade, com padronização. As fontes apontam isso como gargalos importantes. Como garantir que os dados da produção estão seguros, que sistemas diferentes consigam conversar. É um equilíbrio delicado, sabe? Entre ganhar eficiência e controlar o risco. Imagino. E toda essa eficiência, essa automação, como isso bate nas relações de trabalho? A gente ouve muito falar em substituição de empregos. Essa é a preocupação número 1 para muita gente. Mas, assim, as fontes também trazem outra perspectiva, a da colaboração homem-máquina. A ideia do meio ausente, sabe? Onde a IA não só substitui, mas amplifica as nossas habilidades. Amplifica? Como?
Por exemplo, no judiciário brasileiro mesmo. Tem IAs como o Victor, lá no STF, que ajudam a classificar processos e identificar padrões. Isso agiliza o trabalho humano, não elimina o humano dali. Interessante essa visão da amplificação. Mas e o outro lado da moeda? A precarização que também se fala. Esse é o contraponto crítico que aparece bastante, sim. A ideia de um novo proletariado digital. Gente trabalhando para plataformas em condições muitas vezes precárias, sem direitos trabalhistas claros. Trabalho mediado por aplicativo, essas coisas. Exato. E isso se conecta com questões de saúde mental, né? Burnout, falta de limites entre trabalho e vida pessoal. Por isso é tão importante discutir o alinhamento da IA com valores humanos, transparência, justiça, responsabilidade, coisas que a OCDE, os princípios de Asilomar, tentam endereçar. E falando em ética e valores, a privacidade é um ponto super crítico, né? Principalmente com IAs que aprendem justamente com os nossos dados. Como garantir a privacidade desde o começo? Aí entra um conceito-chave. Privacy by Design, ou PBD, privacidade desde a concepção. A ideia é pensar na proteção de dados em cada etapa do desenvolvimento da IA. Ok, parece bom. Mas funciona na prática? Bom, aí tem um paradoxo. A IA geralmente precisa de um volume enorme de dados para aprender direito, né? Só que um dos princípios do PBD é a minimização de dados, usar só o mínimo necessário. Como é que a gente equilibra isso? É complicado. Parece um nó difícil de desatar mesmo. E a questão da transparência? Tipo, como a IA tomou aquela decisão? A gente tem direito de saber? Exato. Outro desafio enorme. A nossa LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, até prevê no artigo 20 o direito à explicação sobre decisões automatizadas. Mas, com IAs muito complexas, as famosas caixas pretas, às vezes nem os desenvolvedores conseguem explicar tintim por tintim o porquê de uma decisão. Caramba! Pois é. E tem ainda a dificuldade de anonimizar dados de forma realmente eficaz, porque sempre existe o risco de reidentificação. É por isso que estão surgindo regulações como a própria LGPD, o PL 2338 aqui no Brasil, o AI Act na Europa, são tentativas de colocar algumas cercas nesse campo. Entendi. É um cenário bem complexo. E sabe, toda essa evolução da IA, essa integração cada vez maior na nossa vida, isso leva a uma reflexão quase filosófica que até dialoga com ideias antigas sobre consciência, corpo, tipo as do filósofo Hubert Dreyfus. Que tipo de reflexão? Será que num futuro talvez não tão distante, o corpo humano poderia se tornar, sei lá, só um receptáculo? Um hardware para rodar uma inteligência artificial? É uma ideia que começa a borrar a linha entre ficção científica e possibilidade real, né? Uau! É uma pergunta bem provocadora para a gente terminar, hein? Bom, então, recapitulando rapidamente. A gente passou pelo impacto da era digital no desenvolvimento cognitivo, pelo potencial gigantesco e ainda muito debatido da computação quântica junto com a IA, pela transformação profunda na indústria e no trabalho, com os dois lados da moeda, e pelos desafios éticos e de privacidade que são, assim, cruciais. São temas bem complexos que mudam o tempo todo. Esperamos que essa nossa conversa tenha ajudado a clarear alguns pontos e, quem sabe, a instigar novas perguntas. Continuem acompanhando nossas futuras explorações por aqui. Até a próxima!